Partida final e melancólica. Olá pessoal, estamos de volta aqui para dar continuidade ao capítulo que fala sobre a linha férrea e o desenvolvimento. Estamos aqui falando sobre a série Garanhuns Álbum do Novo Milênio, para você que está chegando agora. Estamos contando toda a história de Garanhuns, tá certo? E o capítulo que estamos falando fala sobre a chegada da linha férrea em Garanhuns. E vamos dar continuidade. Partida final e melancólica. Aquela manhã do dia 19 de novembro de 1966 ficou como uma triste lembrança no imaginário coletivo do povo de todo o agreste meridional, especialmente da população de Garanhuns e municípios circunvizinhos. O trem partia para não mais voltar. Em decorrência da medida radical e desastrosa do governo federal de encerrar as atividades da rede ferroviária do Nordeste a partir daquela data. O anúncio e comentários da desativação do trem que interligava Garanhuns à capital atraíram milhares de pessoas que se postaram ao longo da ferrovia planejada com linha tronco, com terminal na Praça da Bandeira, em frente ao Colégio Diocesano. Desde os primeiros momentos, o trem fora incorporado ao imaginário coletivo como um marco de desenvolvimento de toda a região agrestina, especialmente do município de Garanhuns. A sua desativação soou qual golpe mortal na própria história e cultura da região. Representantes do governo federal, especialmente o então ministro da Aviação e Obras Públicas, Juarez Távora, alegavam prejuízos ao erário público acumulados ao longo dos anos dos ramais ferroviários que interligavam a capital pernambucana ao interior. Contra a medida, levantaram-se algumas vozes, como o ex-prefeito Celso Galvão, o então deputado estadual e depois prefeito de Garanhuns Souto Dourado, o jornalista Humberto de Moraes e seu pai, o Dr. Raimundo de Moraes, ex-vereador, odontólogo profissional, polemista e orador brilhante, voz forte e destemida, que no instante da partida final, quando o trem soava o último e melancólico apito, subiu numa caixa de sabão, improvisando-a como tribuna, e lavrou o seu protesto contra a retirada do trem. Alguns vereadores da época testemunharam o fato, entre os quais Ivo Amaral, que viria a ser prefeito de Garanhuns. Outros comerciantes e apelos implorando para a volta do trem a Garanhuns surgiram com frequência, mas sem força capaz de demover a decisão do governo federal. A escritora Neide Oliveira Tavares, no livro Lembranças de Garanhuns, entre outros pontos, recorda: na minha infância e juventude, o trem fazia parte do nosso dia a dia. Sempre ouvíamos em casa alguém perguntar: que horas são? O trem já partiu? Era um relógio certo, com seu apito longo e saudoso, que se fazia ouvir no momento da partida, de manhã cedo, ou no momento da chegada, à tardinha. Quando às vezes atrasava sempre, sabíamos o motivo, de acordo com o aviso do maquinista que dava em cada estação. Quantas coisas vinham de longe para o nosso consumo e de leite trazidos pelos vagões, cartas encomendadas, volumes grandes, etc. Alguns poemas foram elaborados por poetas de Garanhuns e de outras cidades a propósito da desativação desse ramal, conhecido também por ter sido funcionário da RFFSA, como o poeta ferroviário Ludovico de Ataíde Cavalcante, autor de vários livros, publicou o seguinte poema com o título O Trem do Ramal. É isso. Amanhã eu falo sobre um pouco desse poema, né? O Trem do Ramal, tá certo? Pois é, o progresso vai chegando e as coisas precisam ser mudadas. Amanhã eu espero vocês. Cheiro grande no coração.